Salve, salve, meu guerreiro, salve, salve, minha guerreira, futuro aprovado, futura aprovada, professor Sil Everton Juan mais uma vez com vocês. Olha só, hoje tema muito especial no resumo do concurseiro, iremos trabalhar com vocês aqui o tema dos remédios constitucionais. Olha só, já adianto para vocês que nós vamos diferenciar os remédios constitucionais judiciais e os remédios constitucionais administrativos. É isso mesmo, então temos essas duas correntes aí que a doutrina traz, beleza? Os remédios judiciais e administrativos. Vamos trabalhar com vocês aí, sem delongas já, o remédio que é um dos mais importantes de todos, tá? Um dos mais preciosos, porque preserva a tua liberdade de locomoção. Eu estou falando dele mesmo, o habeas corpus, beleza? Olha só, acompanha comigo aí, tá? Olha só, acompanha comigo aí o que diz respeito aí este inciso tão importante da tua Constituição Federal. Ele é um dos mais importantes. Por quê, professor? Porque aqui se preserva a tua liberdade de locomoção, tá bom? O teu direito de ir, vir, estar ou permanecer é o habeas corpus. Então, quando é que você vai impetrar o habeas corpus? Professor, quando é que se impetra um habeas corpus? Bom, primeiro de tudo, tá? Habeas corpus, ele é um remédio aí jurídico e judicial, propriamente dito. Por quê? Porque aqui você vai preservar o corpo, tá bom? Você vai salvar o corpo. E outra coisa, sempre lembrar que eles são chamados de remédios constitucionais. Por quê? Porque quando se tem uma enfermidade, o que é que você toma para sarar daquela enfermidade? Um remédio. Aqui é mais ou menos isso. Quando você tem uma enfermidade no jurídico, uma enfermidade jurídica, alguma ilegalidade, que alguém está sendo lesado por alguma coisa, pelo Estado ou por outro, por um terceiro, a serviço do Estado, então você pode impetrar remédios, mas remédios constitucionais, tá bom? Então esses remédios servem para sanar irregularidades. Show de bola, pessoal? Por isso que se dá a palavra remédio pela doutrina. Então, olha só, conceder-se-á o remédio constitucional habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado. Isso aí, ó, é um caráter de um habeas corpus. Quando você sofre uma restrição na sua liberdade de locomoção, e aí, ó, ocorreu a sua, por exemplo, prisão, abre um habeas corpus repressivo. É um habeas corpus pelo qual você vai impetrar para aquelas pessoas que já tiveram a sua liberdade de locomoção cerceada. E também ele diz aqui, ó, ou se achar ameaçado. Esse se achar ameaçado, veja, você ainda não foi preso, tá? Isso aí, ó, é aplicável bastante para políticos que estão ali, ó, sendo, vamos dizer assim, intimados para depor ou trazer ali algum pronunciamento em uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. E eles vão munidos de habeas corpus preventivos. Por quê? Porque eles estão sob uma ameaça de a qualquer momento eles serem presos, tá bom, pessoal? Aconteceu isso recentemente no julgamento do crime lá sobre a Boate Kiss, tá? Que foi há mais de 10 anos atrás, esse crime que só veio ser julgado agora em júri popular. As pessoas que eram réis do processo que estava em jogo ali, sobre aquele homicídio, né, um crime doloso contra a vida, nós estudamos isso no tribunal do júri, aquelas pessoas que estavam ali, ó, depondo ali no tribunal do júri, elas estavam sob uma ameaça de sair dali presas, tá bom? Então o juiz poderia ali decretar uma prisão preventiva sobre aquelas pessoas, tá? Só que eles iam o quê? Munidos de habeas corpus. Habeas corpus o quê? Habeas corpus preventivo, uma vez que eles ainda não estavam sendo presos, tá bom? Habeas corpus preventivo. Então olha só, concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer, habeas corpus repressivo, ou se achar ameaçado de sofrer. Olha só, habeas corpus preventivo. Sofreu o quê, professor? Uma coação na sua liberdade de locomoção. Então a palavra-chave do habeas corpus é isso aqui, ó. Liberdade de locomoção junto com uma ilegalidade ou um abuso de poder. Cuidado, pessoal. Nós vamos trabalhar com vocês, né? Ou já trabalhamos, salvo engano, sobre aquela outra forma de você aqui, ó, ter uma ilegalidade na prisão, que vai caber um outro tipo de recurso, que é o famoso relaxamento de prisão. Quando é que você relaxa uma prisão? Quando a prisão ela é feita de forma ilegal. Então ocorreu o quê? Uma ilegalidade na prisão, então você pode pedir o relaxamento à autoridade judiciária competente, que é o juiz. No habeas corpus também temos ilegalidade. Cuidado,
Relaxamento é uma coisa, habeas corpus é outra. Algumas bancas colocam também o outro tipo de recurso chamado revogação. Então, habeas corpus, revogação e o relaxamento são recursos diferentes. Beleza, pessoal? Quando é que você impetra eles, tá? Via de regra, quando temos ilegalidade, tá? O habeas corpus não somente uma ilegalidade, mas sim também um abuso de poder, ou quando você sofreu ou se achar ameaçado de sofrer uma coação ou violência na sua liberdade de locomoção, beleza? Aí aqui, ó, trago para vocês o habeas corpus como um remédio constitucional. Algumas pessoas dizem que ele é de natureza penal, tá? Alguns doutrinadores, e serve para proteger o teu direito de liberdade de locomoção. Por isso que algumas pessoas acham o habeas corpus como um remédio mais importante de todos, porque o que está em jogo aqui é a tua liberdade de locomoção. Meu caro, minha cara, você que está aí, ó, você talvez, se você cometer um crime, você faça de tudo para não ser o quê? Preso. Então você vai pagar multa, você vai pagar serviços comunitários, você vai pagar alguma outra prestação alternativa, você vai fazer alguma outra coisa, você vai ter os seus direitos restritos de alguma outra forma. Para quê? Para que você venha evitar ser preso, beleza? Então a prisão, para muitas pessoas, a sua liberdade de locomoção, na verdade, é o maior direito. O seu direito de ir e vir, ou permanecer. Show de bola, pessoal? Então, por isso que é tão importante o habeas corpus. Aí temos o habeas corpus, que a gente falou, preventivo. Olha só, o habeas corpus preventivo, a gente chama ele de um salvo-conduto, tá bom? Salvo-conduto. Não ocorreu a prisão, mas você, ó, ainda não ocorreu a ilegalidade, mas você, de forma preventiva, impetra o habeas corpus, beleza? E repressivo. O repressivo já é pós, tá? Já ocorreu ilegalidade na prisão, e aí você vai impetrar o habeas corpus liberatório, também chamado, olha só, pela doutrina, com a palavrinha-chave, alvará, tá? Um aluno, certo dia, me procurou e disse, professor, olha só na questão aqui, é habeas corpus, mas não apareceu a palavra habeas corpus. E aí, qual seria a alternativa? Eu falei, está ali a palavra habeas corpus, só que não está a palavra habeas corpus com essa palavra, o HC, habeas corpus. Estava lá assim, ó, alvará de soltura. O alvará de soltura é nada mais, nada menos que um tipo de habeas corpus ali no caráter repressivo. Show de bola, meu nobre? Vamos lá. Temos o habeas corpus suspensivo e o habeas corpus profilático ou trancativo. Mas olha só, esses não são tão importantes para a tua prova, beleza? Agora eu quero trazer para vocês aqui uma importância maior para algumas pessoas que são chamadas de impetrantes e outros que são chamados de paciente. Olha só, impetrante é a pessoa que vai fazer o recurso ou adentrar com ele. Quem é a pessoa que pode impetrar o habeas corpus? Olha só, impetrante é qualquer pessoa, beleza? Pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Qualquer pessoa mesmo. Pessoa menor de idade, criança, tá? Pessoas formadas em alguma área, pessoas não formadas, advogados, beleza? Então, quem é o impetrante, professor? Qualquer pessoa, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Qualquer pessoa mesmo. Show de bola? E o paciente? Veja, o paciente é aquele que recebe o remédio. Então, você, quando está doente, você recebe o remédio. Então, você é o paciente. Então, paciente, aquele que vai receber o remédio constitucional habeas corpus, apenas uma pessoa física, tá bom? Por que apenas pessoa física? Porque pessoa jurídica não pode ser presa. Beleza, meu caro? Então, isso é muito importante para a tua prova. Quem é o impetrante? Qualquer pessoa. Quem é o paciente? Apenas pessoas físicas. Beleza? Então, continuando aí, a autoridade coatora, quem é? Ele diz aqui, ó, a autoridade coatora é o responsável pelo cerceamento do direito de liberdade de locomoção de forma ilegal, que será uma autoridade pública ou privada, tá? Pode ser o Estado, pode ser, por exemplo, também uma autoridade privada, que aqui seria o hospital, que a gente citou. O cara vai lá, o cara vai, pede para ser cuidado lá, né? Fazer uma cirurgia, não pagou a cirurgia, e aí ele quer sair. Ele teve alta e quer sair, só que o hospital vai lá e retém a liberdade de locomoção dele. E diz assim, ó, não, vamos restringir seu direito. Você só sai se pagar. Não é o mais cabível. O mais cabível seria outros meios. Sujar o nome dele, né? Não colocar ele, sei lá, para o próximo tratamento. Restringir ele de alguma outra forma. Mas não prender ele. Porque se ele for preso por essa hipótese, ele vai ter que impetrar um habeas corpus para resguardar a sua liberdade de locomoção. Beleza? E aqui, ó,
uma autoridade pública, o Estado. O Estado vai lá e usa da arbitrariedade, prende você de forma ilegal, e aí você pode impetrar habeas corpus aí também, tá bom? Então esse é o habeas corpus, pessoal. O habeas corpus ele é muito importante. Outras particularidades dele, tá? É que não precisa de advogado, olha só. Então, o que é que você tem que levar a sua prova? Habeas corpus dispensa advogado, mas a prova não vem somente com essa palavrinha, tá? A prova diz assim, ó, que dispensa causa postulatória. A causa postulatória, ela é dispensável quando se tratar a respeito do habeas corpus, ou seja, não preciso de advogado, tá bom? Professor, mas tem advogados que fazem. Sim, é normal, porque uma pessoa ali fazendo um habeas corpus com mais técnica é mais viável que vai ser o quê? Deferido e aceito, beleza? Então não precisa de advogado e não se tem formalidade, tá? Formalidade não se tem no habeas corpus, porém eu quero tratar com vocês aqui dois requisitos sobre o habeas corpus. Primeiro que o habeas corpus ele tem que ser escrito na língua portuguesa, tá bom? Na nossa língua original. Se vier um estrangeiro de fora, ele pode impetrar? Pode, porque ele é uma pessoa, então ele pode impetrar habeas corpus. Mas ele, mesmo sendo estrangeiro, ele vai ter que fazer o habeas corpus na língua portuguesa, beleza? Outra observação sobre o habeas corpus, que nós sabemos a regra não ter formalismo, por não ter formalismo, não precisa de advogado. Mas, para se impetrar habeas corpus, você tem que ter o quê? Tem que ter lá uma pessoa específica dentro daquele habeas corpus. Um autor, tá bom? Não se admite habeas corpus apócrifos, beleza? Não se admite habeas corpus apócrifos. Show? Show. Também é cabível habeas corpus quando a ofensa à liberdade de locomoção é indireta, como no caso de procedimento que no final resultem em prisão. E aí o artigo 142, pessoal, ele traz aí algumas particularidades também, tá? Artigo 142 da Constituição diz assim, ó: estabelece não caber habeas corpus em relações a punições disciplinares militares. Trata-se da impossibilidade de analisar o mérito de referidas punições, não abrangendo, contudo, os pressupostos da legalidade. Então aqui, o que é que está em jogo aqui, tá? Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares. Então, via de regra, esse inciso aqui, essa particularidade do artigo 142 está voltado para as Forças Armadas, tá? Forças Armadas. Parte da doutrina entende que também se alcança também os policiais militares, os bombeiros, outras parte da doutrina diz que não, tá bom? Mas o que está em jogo aqui é que militar não pode impetrar habeas corpus quando se tratar de punições de caráter disciplinar, tá bom? Agora, quando ocorrer ilegalidades, podem sim ser analisados os pressupostos da legalidade e não o mérito da prisão, tá bom? Os pressupostos da legalidade, sim, eles podem ser avaliados, mas o mérito não, beleza? Então, pode impetrar habeas corpus militar? Regra, não. Exceção, quando ocorrer muita ilegalidade, tá? Então, pode sim impetrar excepcionalmente, beleza? Habeas corpus coletivo, olha só, pessoal, como é importante estudar o habeas corpus. Essa figura aqui do habeas corpus coletivo não está na Constituição, não está na Constituição. Porém, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu um HC coletivo para quem? Para as mulheres presas que estão gestantes, puerpérias ou mães de crianças com deficiência, tá? Então, aí, ó, foi convertida a prisão dessas mulheres na prisão preventiva e em prisão domiciliar, tá bom? Então, nesse caso específico, pessoal, pode-se ter habeas corpus coletivo? Depende. Na parte constitucional, não se fala em habeas corpus coletivo. Na parte do entendimento jurisprudencial, sim, uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, porque são 11 ministros, um presidente, e aí fica 5 pessoas de lado, de um lado e do outro do outro. Então, são o quê? São 11 pessoas aí no Supremo. Um é o presidente e duas turmas. Uma turma entendeu que sim, é aplicável sim o habeas corpus coletivo em algumas situações raras, beleza? Então, o habeas corpus ele é muito importante. Outra coisa importante, súmula 693. Essa súmula vinculante ela é importante porque diz assim, ó, não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa ou relativa a processo em curso por infração penal, a que a pena pecuniária seja a única culminada. Então, algumas penas que você vai ver no Código Penal são penas relacionadas apenas à pena de multa, somente multa. Então lá, deteriorou o bem de uma pessoa, pena, multa. Não é prisão, não é reclusão, não é detenção, é só a multa, tá bom? Então, algumas prisões só se aplica a multa. E algumas penas só se aplicam a multa, melhor dizendo. E para essas penas não cabe habeas corpus. Show de bola, pessoal? Fui preso e depois fui liberado. Cabe habeas corpus? Também não cabe habeas corpus, beleza?
o cara foi preso e morreu. Cara, habeas corpus, não tem como mais a pessoa impetrar habeas corpus, porque ele morreu, tá bom? Então foi ali extinta, via de regra, a punibilidade do agente. Então habeas corpus ele tem muitas peculiaridades. Tenha muito cuidado com este remédio constitucional, beleza? Então olha só essa súmula aqui também, súmula 695 do Supremo também. Não cabe habeas corpus contra o quê? Quando já extinta a pena privativa de liberdade. Então você ali ficou preso além do tempo, aí você foi solto. Aí depois que você é solto, você quer impetrar habeas corpus? Não cabe mais, porque habeas corpus só é interposto quando ocorrer uma ilegalidade na prisão. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Tamo junto. É sobre isso o habeas corpus. Muito importante. O remédio constitucional mais antigo de todos, tá? Mais de 1000 anos. Então ele é um remédio muitíssimo antigo, tá? E muito importante também para a tua prova, beleza? Então fica esperto, fica ligado e a gente aqui do Resumo do Concurseiro vamos te ajudar a chegar na tua sonhada aprovação, beleza? Forte abraço, até a próxima, valeu!